Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, minha gente, portanto, recebendo o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, para a gente tratar aqui alguns assuntos do seu interesse, meu amigo, minha amiga, policial penal, tá joia? Quero que você fique bem à vontade também para fazer a sua pergunta aí através dos comentários, e aí a gente repassa ao presidente Gilson Barreto. Olha só, ontem nós tivemos um problema, não é, com o programa de moradia, né? Nós abrimos o programa Revista Nacional aqui, inclusive, e criticamos mesmo quem acompanhou aqui o nosso programa, participou com a gente e ajudou a gente a fazer o programa junto, né? Depois foi solucionado e tudo certo. Ô Gilson, você teve, junto com alguns diretores do Sindicop, junto com o advogado Wesley Jimenez, né, essa reunião com o diretor-geral da Polícia Penal, né? É sempre muito importante essas reuniões, né, Gilson, porque precisa ser levado, né, ao conhecimento do diretor-geral essas reivindicações, essas pautas, essas cobranças, e esse é o papel do Sindicop mesmo. Né? O Sindicop não faz média com absolutamente nenhuma autoridade, seja de direita, de esquerda, seja secretário, seja lá o que for. Né? O Sindicop cobra, e isso, o Sindicop está de parabéns. Como que foi essa reunião, Gilson? Quem participou? Qual foi a pauta? Está todo mundo curioso, viu? Bom dia mais uma vez, né? Carlos, essa reunião, ela é mais pelas questões que a gente tem enfrentado aqui nesse início, né, da transformação da Polícia Penal, por questões aí de falta até de regulamentação, né, de novas resoluções, portarias e situações que vêm acontecendo nas unidades que chegam até nós e que nós precisamos conversar com o gestor. E o gestor atual é o diretor-geral da Polícia Penal. E nós temos ofícios que a gente já fez pedindo esclarecimentos, né, de situações que vêm acontecendo nas unidades que não vinham sendo respondidos. Então, nada melhor do que a gente pedir a reunião, estar conversando ali para saber as dificuldades, né, por que as coisas não conseguem deslanchar. E conhecer a parte, né, da dificuldade do administrador. Então, assim, tem vários assuntos que foram conversados. O doutor Wesley nos acompanhou até porque tem questões de âmbito judicial, né, que a gente tem processos que, de repente, tem alguns entraves que acontecem. Eu acredito que, principalmente em virtude dessa transformação, muita coisa ainda precisa ser aprendido, até pela administração, porque é uma mudança grande, né? E, às vezes, as pessoas que estão lá ali na administração, elas não estão sabendo também o que acontece do lado de cá. Assim como foi o que nós percebemos quando tivemos a reunião com a SPPrev, com o vice-presidente. Então, você ganha uma ação judicial, por exemplo, tem o apostilamento, mas não se agrega o valor. E aí a gente busca a situação. Isso os filiados que acontecem, eles sabem, né? Você busca esclarecimento junto à Fazenda, as DSD, que são as fontes pagadoras, e eles dizem que eles não têm nada com isso, que quem é responsável por isso é a SAP, ou seja, o DRU. Só que, de repente, a metodologia do subsídio, a lei como ela está escrita, porque nós não concordamos, né, em parte com o que está ali, o que vem acontecendo, tanto que a gente está judicializando várias situações, nós só estamos vendo prejuízo para o policial penal. Você ganha uma ação judicial, esse valor que vai ser acrescido, ele tem que entrar no salário da pessoa. E aí você tem aquelas vantagens pessoais, que esse ganho ele vai lá para as vantagens pessoais e diminui o que você tem em vantagens pessoais e vai para o subsídio. E nós temos que achar um mecanismo para isso, porque o que está sendo
feito com a Polícia Penal de São Paulo, no projeto do governador Tarcísio, é uma redução forçada do salário, uma estagnação do nosso salário. Isso é que vem sendo promovido. E aí a gente, então, vai conversar junto com o diretor da Polícia Penal, né, para ver qual o entendimento dele, ou se ele tinha entendimento do que está acontecendo nesse aspecto. E também ele não tinha conhecimento, então a gente tem que buscar aí os ajustes necessários, né? Mesmo que possa ser que tenha algum equívoco na administração, ou sempre a história da judicialização. Se a gente consegue resolver as coisas em conversa administrativamente, lógico que é mais rápido, é mais prático e é melhor para todo mundo. Então, assim, o Dr. Wesley nos acompanhou principalmente para conversar essas questões que a gente vem enfrentando juridicamente. Mas você tem a pauta, né? Você tem conhecimento que ela é bem extensa, o que foi conversado ali, porque nós temos questões aí de escala de plantões, um tema assim que dá para a gente dizer aqui que foi falado, né? Muito falado, é a questão do déficit funcional. Não tem como nós continuarmos se bobear até o fim do ano com a situação que está. Porque está ficando muito sofrido para você trocar a cadeia, para tirar os plantões. O déficit funcional ele é gritante, é muito grande. E aí a gente só vê colegas se aposentando, outros, infelizmente, falecem, e você tem esse concurso previsto de 1.100 vagas, que o Rodrigo até nos adiantou ontem, que a previsão já é fazer um edital ainda esse ano, né? A abertura desse processo. Mas são 1.100 vagas. Nada impede que se chame mais do que as 1.100 vagas, porque existem as vagas, né? Porque é assim que funciona. Você abre um concurso, ele tem validade de 2 anos. De repente, preenche as vagas e continua chamando um pessoal que esteja, né, na condição de ter atingido as metas, né, para ingressar no sistema. Mas só que a gente vai começar agora o setembro e ainda temos aí 4 meses praticamente desse ano. Aí você tem as DGEPs, muitas convocações, né, em virtude desse quadro muito deficitário. Essa é a nossa preocupação maior. E também o diretor-geral mostrou isso, que é uma preocupação deles também. E, assim, o que foi falado é que vem se estudando, pelo menos, a contratação de terceirizados para a função administrativa. Ainda não é definido, mas vem estudando. E só que é difícil, é muito complicado, né? Gilson, esse pessoal que hoje atua no administrativo, então, deixaria de exercer essa função e seriam, então, voltados para o exercício objetivo, concreto mesmo, de policial penal? É mais ou menos isso? Porque hoje os policiais penais, na lei, que vão ocupar todos os postos na unidade, né? Funções administrativas e atividade fim, que seja a vigilância, a escolta, o transporte. Hoje tudo é atribuição do policial penal, mas como não existia já o efetivo administrativo, muitas unidades, o efetivo administrativo é muito pequeno, policiais penais que fazem essa parte, né? E assim, o estudo dessa contratação, ele se dá também, segundo o diretor-geral, para áreas não sensíveis, porque nós sabemos que dentro de uma administração penitenciária você tem dados, informações, né, que são áreas sensíveis. E só que é o desafio. Desde o princípio do grupo de trabalho, falou-se muito de contratar os aposentados, aí a Procuradoria, como sempre, ela vem colocar pedra, né, a Procuradoria de São Paulo,
ela vem colocar pedra, obstáculo em tudo, sendo que em outros estados se contrata policiais penais. Santa Catarina, por exemplo, que eu já falei aqui mais de uma vez. Ou seja, não se contrata em São Paulo porque não quer. Cargo comissionado, mesmo que a pessoa seja aposentada, eu também não acredito que tenha assim, uma dificuldade na contratação. Se os policiais militares podem ocupar cargo comissionado, policiais penais podem também. O que eu vejo é que não tem a vontade real, né? Aí, e sempre usa a procuradoria para fazer um parecer negativo. Só que a procuradoria, ela não legisla. Ela não tem essa competência. E parecer não é lei. E aí a gente tem esses entraves no estado de São Paulo provocados pela procuradoria. Assim como ela foi ali e colocou um parecer dizendo que não pode ter o policial penal aposentado, os pensionistas, só nomenclatura de policial penal. Sendo que a própria SP-Prev, o vice-presidente que fez a reunião com nós, diz que não vê empecilho nenhum em constação policial penal no Olerite. E aí o que acontece? Nós temos que judicializar, porque o Estado ele não tem o ânimo, não tem a boa vontade de resolver as coisas administrativamente, com conversa, e fica só criando dificuldade para a máquina pública funcionar. A dificuldade para fazer você, a população principalmente, né, ficar desacreditada, desaparelha o Estado para poder abrir a terceirização, a parceria público-privada, ou seja, é um trabalho já pensado para provocar o desmonte, assim como vem provocando um desmonte muito forte na educação, a saúde nem se fala, né, Carlos? E a segurança pública é também parte desse esquema, embora disfarçado, mas é um esquema que está em curso, porque nós não vamos conseguir repor o quadro funcional por concurso num curto espaço de tempo. Verdade. Hoje o nosso déficit é muito grande, e aí você me põe aí 1.100 vagas para concurso. Na Polícia Militar, antigamente abria concurso com 5.000, atualmente acho que é com 3.000 vagas, 2.500 vagas, e assim, tem um corpo funcional muito grande, mas não sei se tem uma baixa na tropa tão grande igual vem acontecendo com a Polícia Penal hoje, né? Pela questão das aposentadorias, principalmente, e por não ter concurso há vários anos. E essa falta do quadro funcional, ele vem causando muitas dificuldades. São várias convocações, principalmente, né? E convocações, muitas das vezes, sem nem ser por DGEP. E também não tem uma forma de descanso depois, porque aí eu tiro o plantão hoje, sou convocado amanhã, e depois eu já estou convocado de novo, depois eu estou de plantão. Isso não pode. Isso não existe. Tanto que nós entramos com a ADIM contra o artigo 12 da lei. Uma vez que foi criado o subsídio, e que nós não recebemos mais o RETEP, o Regime Especial de Trabalho Policial, ele deixou de existir, ele foi extinto. Ele faz parte do subsídio, que o subsídio para a Polícia Penal, ele veio para promover uma redução do salário. Assim como eu comecei falando ali no início da fala das ações judiciais, o que nós temos percebido é que o Estado ele tem provocado, o intuito é provocar redução de salário do policial penal. Embora teve aquele discurso aí do Estado, né, através do governador, do secretário da Casa Civil, e até dentro da administração penitenciária mesmo, que nós fomos valorizados, que nós fomos reconhecidos, discurso falacioso, mentiroso. E aí a gente tem que estar acionando o judiciário, e isso é demorado, isso é abarrota mais ainda o judiciário, você só tem dificuldades para trabalhar com o Estado, né? Nós, no caso aqui, os servidores públicos, os sindicatos. E é complicado, Carlos.
Ô Gilson, recentemente nós até publicamos reportagem no nosso site, o diretor-geral da Polícia Penal até suspendeu, né, a LPT, a LPTR, né, e segundo ele ali para questão de organização. E aí, aproveitando isso, eu sei que na pauta também você solicitou lá a autorização para as permutas, né? Queria saber qual que foi a reação dele, o que se esperar disso? É possível, não é possível, Gilson? A gente colocou isso porque antigamente existia permuta, né, Carlos? Eu acho que ainda na gestão do secretário Ferreira Pinto é que foi extinto isso, que nasce as LPTs, né? O diretor-geral ele não vê possibilidade das permutas retornarem, até por muitas situações que aconteciam na época. E a gente entende que seria um meio de ajudar os policiais penais, né? Porque as pessoas acabam que tem um que está aqui que é de lá, o que tá lá é daqui. Se as pessoas pudessem pelo menos voltar para suas regiões de origem, né? Que às vezes tem as famílias, tem ali toda uma história, talvez essas pessoas adoecessem menos e produzissem mais. Mas nós não vimos que existe essa boa vontade da administração. O diretor-geral, pelo menos, né? Porque assim, tem coisa que é da alçada do diretor-geral e tem coisa que também não é da alçada dele. Que aí já vai depender do secretário, vai depender de outras secretarias de governo até, porque você vai ter que fazer uma lei alteradora, de repente, né? Vai ter que entrar num processo legislativo, embora nós temos essa lei que diz da mobilidade do policial penal, nós também podemos nos socorrer do Estatuto do Servidor Público Civil, porque a lei também diz que você pode ainda, né, couber aquele regramento legal. E assim, se a gente consegue pelo diálogo, sempre é mais fácil, mas nós não vimos essa possibilidade, embora tenhamos levado o assunto, né? Junto com o diretor-geral, a gente não vê essa possibilidade. E aí, né, Gilson, surgem aqueles problemas, como você disse no início da sua conversa, da sua fala, que são aqueles problemas que aparecem e que no dia a dia vão aparecendo nas unidades prisionais e que vão prejudicando os servidores, as servidoras, os policiais penais e que muitas vezes, né, Gilson, os diretores das unidades, os superiores, acabam fazendo com que aquilo se torne algo habitual, né? E não pode, tem que ser cobrado. Eu queria que você falasse aqui sobre um dos itens, por exemplo, que foi apresentado ali para o secretário, né? Por exemplo, que cesse, não é, as perseguições contra os servidores da área de segurança e das servidoras que tiveram êxito nas ações para redução de jornada de trabalho. O advogado do Sindicop, Wesley Gimenez, esteve aqui, nós fizemos um programa falando sobre isso. É simplesmente ridículo que em 2025 se haja uma perseguição em virtude disso. Além de tudo, é uma falta de humanidade incompreensível, né, Gilson? Exatamente, Carlos. E principalmente nesse item aqui, a gente fala das pessoas que ganharam na justiça o direito de cuidar de filhos, né? De filhos com autismo, portadores de algum tipo de deficiência. E que vem acontecendo é que em algumas unidades aí que a gente tem essas ações que os servidores foram contemplados, a administração, através ali da direção da unidade, vem cerceando o direito do DGEP, tem falas, né, que ofendem a pessoa, e a gente já levou essa situação por 2 vezes em reunião. E assim, nós até evitamos de citar as unidades, mas foi pedido que a gente dê em que unidade vem acontecendo isso,
porque está sendo escrito pelo diretor-geral, né, que a reunião ontem foi com o diretor-geral, uma portaria ou um manual que a própria administração pública ela vai começar, segundo o diretor, a adotar essas providências com os policiais penais que tenham esse tipo de situação na família, e aí a gente já não teria mais a necessidade nem da judicialização. E a gente espera que isso aconteça, e também nós vamos informar as unidades que nós temos, os filiados que têm essa ação, que ele tem esse direito reconhecido judicialmente, e que ele vem sofrendo ali até um certo bullying, né? Uma perseguição, porque é inadmissível, a ordem judicial é para se cumprir. E aí, se ele ganhou o direito de sair algumas horas antes para cuidar do filho, da filha, ou quem quer que seja, né, da família ali, ele tem o direito. E você não pode fazer nenhum tipo de pressão, o gestor não pode fazer nenhum tipo de pressão, querendo, fazer o bullying mesmo, o assédio moral com a pessoa, né? De provocar ela, porque ela teve o direito reconhecido pela justiça, que ela não tem mais direito a um DGEP, ou que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ficar falando besteira para a pessoa, né? Provocando ainda mais um assédio. E aí a gente vai estar, sim, indicando as unidades que vem acontecendo isso, nas quais os filiados ganharam o direito na justiça. E eu espero que saia esse documento administrativo o quanto antes. Porque se a administração ela vem de pleno e reconhece isso e dá esse direito, né? Uma vez que judicialmente até STF acho que já é pacífico esse tipo de situação, você já evita que a gente acesse o judiciário por uma coisa que a administração poderia fazer. E aí não adianta a SAP publicar no site dela, e que nós republicamos no nosso site também, a criação de uma cartilha contra o assédio moral, contra o assédio sexual, e dentro da unidade aconteceu um negócio desse, né? É um abuso. Que eu falei aqui também no dia que eu participei, né? Exato. Eu quero saber se isso aí se aplica para o gestor, ou se é só para impor para o policial lá. Realmente. Ô Gilson, rapaz, eu estou vendo na nossa pauta aqui, seja autorizada aí os pedidos de justificação das faltas ao serviço. O que está acontecendo, Gilson? Quais as reclamações que você tem recebido aí dos policiais penais, hein? Então, Carlos, é o tipo de coisa que é o que eu estou te falando, né? De repente, não é uma coisa que é orientada de cima para baixo. São coisas que acontecem numa unidade ou em outra. Que eu não sei se por zelo, medo de incorrer em alguma situação, os administradores de algumas unidades, eles se excedem, né? E aí essas reclamações chegam e nós temos que buscar quem de direito para conversar, para falar, porque às vezes o pessoal da administração em si, né, do comando, não tem conhecimento também. E aí com coisas muito banais assim, você fica criando um estresse na unidade desnecessário. Porque é isso que acontece, né? A hora que você começa a ter cerceado muita coisa que está no seu direito, porque o administrador entende que você não pode mais fazer isso agora porque você é policial penal, isso, de repente, perde o policial penal da unidade. Porque a pessoa, de repente, por uma coisa boba, ela vai tirar uma licença. Aí você tem um quadro funcional baixo, ele diminui ainda mais. Por, zelo de algum administrador aí, ou acha que está com todo o poder na mão e coloca em risco a segurança da unidade, coloca em risco um monte de situação. E aqui, nesse caso aqui, são coisas assim que vêm acontecendo e a gente tem que ir lá conversar com o diretor-geral, né? Porque a gente poderia conversar com os coordenadores também. Até tem uma aí nessa pauta, Carlos, que na verdade a gente chegou de oficiar coordenadores para ir conversar com coordenadores. Só que também a gente não teve
o retorno do ofício, né, para uma conversa, então aí você tem que ir lá no diretor-geral da Polícia Penal. Porque, assim, a gente pode conversar com os coordenadores que eles têm competência. Às vezes eles não têm a competência para resolver, daí eu vou lá, converso com ele e falo, eu não tenho a competência para resolver, você vai ter que conversar com o diretor-geral. Ótimo. Mas o coordenador, ele tem a competência de conversar, de nos receber, porque às vezes é uma coisa que ele pode resolver. E aí a gente pula uma etapa aí, né, na escala hierárquica. Mas o diretor-geral também, ele se colocou totalmente à disposição, mesmo que a gente consiga conversar com os coordenadores, de ir também conversar com ele. Então, nós sempre vamos estar fazendo isso, né, e buscando, apontando as unidades que a gente tem as dificuldades, para ver se a gente descobre o que está acontecendo de verdade e busca, né, ajudar a sanar aquilo ali. Porque hoje está difícil tirar plantão no sistema penitenciário de São Paulo. E aí você coloca pessoas lá que não estão capacitadas a ser gestor e quer tirar sangue do policial penal. E assim, o que der para a gente resolver na conversa, nós gostaríamos de resolver conversando. E o que não der, nós vamos judicializar, de um jeito ou de outro, né? A gente tem que buscar o meio. Nem tudo na justiça se resolve e não se resolve rápido. Então, a conversa sempre é o melhor caminho, né, Carlos? Exatamente. E aí, como diz aqui o nosso amigo Eduardo Blasques, né, diretor de comunicação do Sindicop, infelizmente, né, a perseguição é a maneira que uma liderança fraca e medíocre usa, né, para se impor na busca e punir aqueles que conquistaram, né, os seus direitos, né? O bom líder respeita, né? Exatamente isso. Foi cirúrgico nosso amigo Eduardo Blasques. Obrigado, viu, Blasques, pela sua participação aqui na Rádio Sindicop. Ô, Gilson, você comentou agora há pouco, você falou, eu não vou citar unidades assim em alguns casos, mas tem aqui um item, né, da pauta que vocês, diretores do Sindicop, citaram e foram cirúrgicos ali e citaram umas unidades, né? Que é a questão... Carlos, Oi, Gilson. Eu só não vou citar aqui publicamente, mas a gente leva para o diretor, né? Leva lá, né? Fala lá, a gente está levando o nome e endereço da unidade. A gente só não vai citar publicamente aqui, que eu passei aí para você ter conhecimento, que nós temos as unidades. E assim, aí a gente vai lá e vai falar das unidades. Nós vamos visitar as unidades, porque nós estamos com um informativo jurídico aí, né? A gente já está visitando algumas unidades. Deixamos o informativo jurídico com o diretor-geral da Polícia Penal, alguns exemplares lá, ele pediu que deixasse também. Então, é isso. E a gente vai visitar as unidades, porque, infelizmente, a gente tem diretores de algumas unidades que eles acham que a unidade é dele. Mesmo você vindo com uma orientação do secretário, do diretor-geral da Polícia Penal ou do coordenador, você chega em determinadas unidades, ele acha que a regra lá é dele. E a gente vai comunicá-lo. Tudo que chegar de denúncia, porque já chegaram algumas aqui, Carlos, só para a gente falar e sem unidade. Ótimo. Que a gente oficiou o diretor e que já mudou toda a direção da unidade. Nós temos conhecimento. E vai acontecer em outras. Porque se a pessoa ela não tem capacidade de gestão, ela não tem que estar ocupando o cargo. E a lei da Polícia Penal também traz que pessoas que estão em cargos e que já tenham até procedimento administrativo ou condenação judicial não podem ocupar cargos. E nós levamos isso também na reunião de ontem. Esses fatos, o sindicato tem que ir lá discutir com o diretor-geral da Polícia Penal. Está tudo ligado diretamente a ele. E aí a gente vai lá e fala, aqui na lei está falando isso, igual você falou do manual de assédio. O manual de assédio é bonitinho, né? Comentei da outra vez aqui. Mas o cara que está no comando, o gestor, ele tem que se enquadrar aqui também ou não? Porque a gente está sabendo de muitas unidades que não estão aí, os caras estão abusando, porque eu sou o diretor do complexo,
porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você é um policial penal que está ocupando uma atribuição. Você não é coronel, você não fez curso superior para ser diretor de nada. E aí a gente vai defender o direito do filiado. A gente tenta resolver com conversa. Se não der com a conversa, vamos buscar os outros meios. E aí, Carlos, essas questões aqui muito pequenas que você está vendo aqui, o que acontece? Hoje vem informatizando muito o sistema. Só que existe a lei que está lá garantindo direitos nossos. Se não tem previsão em algum sistema de informática que está na unidade aí, do ponto, da saída, coisa assim, mas existe a lei. A unidade ela está proibida de usar os protocolos antigos, o papel, a justificativa. Eu tenho direito previsto em lei de chegar 3 vezes atrasado. Existe ainda o direito da pessoa pagar. Agora, esses administradores que não têm coragem de ser administrador, têm medo, quer só manter o cargo, o cara não tem competência para estar no cargo. Se o sistema de informática não está previsto alguma coisa que é garantida em lei, ele tem que usar o papel. Só isso. Conforme o artigo tal, da lei tal, é garantido. Pronto, acabou. Foi dado o direito do servidor. Saída antecipada. Não acabou. Não é porque não está previsto na regulamentação, na lei orgânica, porque a nossa lei orgânica, infelizmente, ela é uma lei só punitiva, né? Ela é uma lei só para cobrar. A regulamentação nossa em São Paulo, eu acho que ela não poderia ter caído num momento pior de governo. Isso a gente já falou algumas vezes aqui. E a gente vai ter que estar lutando contra um monte de coisa aqui ainda. Nós vamos passar, né? Eu vou passar, outros aí vão passar. E os que ficam vão ter que continuar lutando, porque a Polícia Militar de São Paulo tem quanto? 150, 160 anos? A gente ouve isso deles. Nós estamos aqui sempre lutando para minimizar os prejuízos, para melhorar, mas é uma corporação antiga para caramba. Você não consegue fazer uma lei que nasça pronta e acabada. Nós temos uma DIN contra alguns pontos da lei, já estamos estudando outra DIN até, com outro foco. O corpo jurídico do Sindicop está aqui trabalhando nisso, né? Até por entender que tem coisa que a gente não vai conseguir ganhar na justiça comum, na vara da Fazenda Pública de São Paulo, porque não é coisas de se discutir nessa justiça. E aí a gente, então, assim, as reclamações que chegaram todas aqui, a gente vai buscar conversar com o secretário, com o coordenador, vamos buscar chegar num termo, né, comum, que seja bom para o gestor da unidade administrar a unidade junto com o corpo funcional daquela unidade. Porque a gente tem que trabalhar aí juntos por alguns anos. E se você torna esse trabalho pesado, fica pesado para todo mundo. Para o gestor também. Não dá para você só querer esfolar. Aí, Carlos, eu vou até apontar aqui um ponto, o 7 aí, que é o bônus. Ótimo. Que aí foge um pouco aí. O bônus, ele já está aí, já em curso. Nós perguntamos onde que está, como que está, e foi perguntado ali, está num órgão que é um grupo aí, eu não lembro o nome agora, CCGD, alguma coisa assim, mas o diretor-geral disse que logo a gente consegue acompanhar pelo SEI, os colegas aí que têm acesso ao SEI conseguem ver, e provavelmente seja pago em outubro. E também teve ali uma alteração de conceitos, né? O diretor-geral falou para nós que teve uma alteração de conceitos, de algumas terminologias que compõem a avaliação do bônus. Só que isso é uma coisa ainda que está em curso e a gente tem que esperar mais um pouco, né? E quem tem acesso ao SEI provavelmente já consegue acompanhar em que fase
o bônus está. Mas a gente acredita que até outubro seja pago o bônus. O ano passado veio nessa época também, Gilson? Outubro, mais ou menos? Foi, né? Mais ou menos nessa época. E aí, na sequência aqui, tem a questão da promoção, né? Isso. A promoção, o diretor-geral, ele acredita que ainda abra o processo de promoção esse ano, mas que só termine o começo do ano, porque antigamente nós tínhamos 2 promoções por ano, né? Se eu não me engano. Ou um ano era... Não, 2 promoções, eu acho, por ano. Agora vai ser só uma e vai começar a vigorar, tipo, a partir de janeiro. Aí você vai ter a publicação do edital agora, ainda esse ano, de abertura do processo de promoção. E o ano que vem, efetivamente, em janeiro. E aqui já, porque a lei está previsto isso, né, Carlos? No primeiro concurso de promoção, pode ter uma readequação. O que é isso? Porque teve muito colega que não foi promovido agora. E que, de repente, ele se enquadrava em ser promovido. Só não dá para adiantar muito, porque é o que ele falou. Vou te dar um exemplo aqui. Nós estamos avaliando quantos que estão no ASP 7B, 7A, ou 6, e essas situações assim, né? Para ver como que a gente pode reenquadrar. Porque na lei disso, do reenquadramento, e até assim, quantos forem necessários. Assim, é subjetivo, né? Não sei se muito ou pouco, mas é subjetivo ali. E como nós não temos os números, é difícil de falar o que pode vir. Mas existe um grupo de trabalho dentro da Polícia Penal ali, que o diretor-geral diz que vem trabalhando nisso, para ver como que pode enquadrar o maior número de colegas que já estão muito tempo numa determinada classe. Só que antigamente nós não tínhamos a progressão horizontal, né? Só tinha promoção. E aí o que é a expectativa? De fazer a adequação na progressão, na horizontal. Porque você não pode pular, por exemplo, do 5A para o 6A. Sei, né? Mas, se for possível, pode ser pulado do 5A para o 5C. E aí, isso é tudo objeto de estudo ainda, mas é o que nós conseguimos apurar no dia de ontem. São muitos detalhes, né, Gilson? Uma pauta que traz assim muitos problemas, até regionalizados, ou identificando com determinadas unidades prisionais, né? A gente vê a EVPs que estariam tirando ali os seus plantões ali, seus horários na muralha ali, num horário excessivo até, né? Precisa da forma ininterrupta aí. A gente conversou essas situações, né? E o desafio maior, Carlos, infelizmente, é corpo funcional. Muitas das situações que a gente tem vivido e que está acontecendo é a questão do baixo efetivo. Porque a hora que... Desde quando a gente vem falando isso aqui, Carlos? Alguns anos, desde o governo Dória. Porque não tem concurso. Então, uma das pautas principais é contratação. Ter gente. A LPT, para rodar, precisa ter gente entrando também. Aí dificulta até uma LPT, que vai vir a ser única. E tudo isso vai criando traumas dentro da administração, dentro da gestão, nos servidores. Porque você está travado, está tudo parado. E assim, nós estamos indo para setembro. Temos aí praticamente 3 meses desse ano e você não consegue fazer nada, né? Nem o diretor-geral da Polícia Penal. Numa das reuniões aí que eu tive com ele acho que hoje foi a quarta, né? Ontem foi a quarta. Tem 2 unidades prisionais para inaugurar que não tem como inaugurar, porque não tem funcionário, não tem corpo funcional.
Porque sempre você tira um pouco de cada uma, vai lá e inaugura. Hoje não tem condições de fazer isso. Então, assim, está ficando engessado e nós vimos falando isso aqui já faz tempo. Muito tempo. Tá indo para ficar caótico. Caótico. E não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para nós que trabalhamos ali dentro, principalmente em unidades que o gestor acha que ele é carrasco e não gestor. E não é fácil para o secretário, para o diretor-geral da Polícia Penal. E a gente tem que tocar o sistema penitenciário. Esse sistema penitenciário de São Paulo, que é o maior sistema penitenciário da América Latina. Não é do Brasil, é da América Latina. E no mundo aí, ele está nos primeiros lugares também. Não é pequeno. É complicado. Eu lembro, Gilson, há uns 2, 3 anos atrás, que nós fizemos uma entrevista, você vai se lembrar, com o representante lá dos agentes de Portugal, né, o Frederico. E aí você falando isso agora, eu me recordo o quanto que ele ficou impressionado com a quantidade de unidades prisionais, com a pouca quantidade, né, o déficit funcional que tem aqui, trabalhando no nosso sistema prisional de São Paulo. Ele falou, mas tudo isso é do Brasil? Não, não é do Brasil, isso aqui é só de São Paulo. Ele falou, só o de São Paulo é muito maior do que todo o sistema de Portugal. Ele ficou assim, sabe, impressionado mesmo, né? E aí a gente pega todos esses problemas, né, Dilson? Aliás, logo, logo vamos fazer um novo convite para ele, né? Para ele estar mais uma vez com a gente, trazendo a situação atual de lá. É sempre bem bacana mesmo. E aí, Gilson, deixa eu só, talvez até sair um pouquinho aqui da pauta, porque a gente recebe perguntas aqui durante toda a semana, né? E aí tem perguntas que a gente tem que fazer, mesmo não tendo respostas muitas vezes concretas, assim. Por exemplo, uma das questões que o pessoal perguntou muito essa semana, eu recebi pelo menos umas 4, 5 vezes aqui, a questão do imposto sindical, né, dessa devolução que o pessoal, claro, tem todo o interesse, e eu sempre repito diariamente aqui, nós fizemos entrevistas aqui na Rádio Sindicop, o Dr. José Marques e o Gilson trouxeram todos os detalhes sobre isso, lá no sindicop.org.br, tem todo o histórico, tem inclusive mostrando, né, quem foi que agiu contra a categoria, não é? Fazendo com que isso fosse descontado, e agora, ao contrário disso, o Sindicop, né, cobrando judicialmente para que seja devolvido, né, Gilson? Mas acho que não tem, assim, ainda uma resposta bem concreta, né? Então, Carlos, nesse processo, nesse ano aqui, o que acontece? Ele voltou, o desembargador falou para a Fazenda providenciar a devolução em 30 dias e as entidades envolvidas aí não tinham que fazer nada, porque o processo foi extinto sem mérito. E a Fazenda, que tem que fazer a parte dela, que é a devolução, há poucos dias peticionou pedindo a dilação do prazo, que ainda está difícil de fazer isso. Só que para sacar dinheiro da nossa conta é só apertar um botão e em alguns segundos leva o dinheiro embora. Só que para devolver, aí ficam criando dificuldades. Aí, a única petição que nós fizemos nesse processo foi para saber como que ficaria a devolução de quem aposentou e quem está pensionista. Por quê? Porque quando foi descontado, muitos eram da ativa. Essa é a petição que nós fizemos. Porque a gente sabe que precisa ter o orçamento, precisa mandar o dinheiro para pagar. Na reunião com a SPPrev, eles falaram para nós, nós acreditamos que a própria Fazenda vai fazer a devolução mesmo para quem já aposentou e é pensionista. Porque isso se deu num período que as pessoas estavam na ativa. Agora, se for para a SPPrev fazer essa devolução, a Fazenda tem que mandar dinheiro para cá também, porque a SPPrev não tem dinheiro para fazer isso aí. Essa foi a nossa petição, a nossa dúvida. E ponto, acabou. Se ficar peticionando lá no processo, falando que você quer agilizar para devolver, que só quem for filiado meu é que vai ter, isso atrasou.
Isso pode ter atrasado, porque cada petição que você coloca lá, o juiz tem que abrir prazo para todo mundo que está ali falar alguma coisa, de repente. E aí a gente aguarda que a Fazenda consiga fazer essa devolução até o fim do ano, porque eles pediram dilação de prazo, não sei se foi concedido, não vi se tem um despacho do juiz já nesse sentido, mas desde o início, eu sempre falei aqui, eu entendo que seja fácil fazer. Por mais que a Fazenda tenha que fazer a retenção do IR, do IANSP, da SPPrev, nesses valores, que assim, 2 anos de salário, de um dia de salário, para alguns não vai dar nada, bem dizer, é pouco dinheiro. Mas para alguns, que às vezes era o casal ainda, né, que trabalha, e foi descontado do casal, já dá um dinheirinho a mais. Mas mesmo eles tendo o controle de tudo, de todas as plataformas, de tudo ser informatizado, dizem que não consegue. E eu, assim, não vejo que teria necessidade de criar um olerite, como que fala? Quando você paga um atrasado, aí um suplementar. Não entendo que teria essa necessidade. Mas se o Estado ele quer fazer, né, o suplementar, porque ele tem que documentar também, hoje está tudo digital. Você cria ali um suplementar e coloca no SOU ali e pronto. Qual que é a dificuldade? Então, mais, acho que é má vontade ainda da devolução do que outra coisa. Mas tem que devolver e a gente espera que até o fim do ano seja devolvido. Certo. E aí, como você falou, né, SPPrev, falou Lerite, não tem como a gente não lembrar, né, Gilson, da questão da nomenclatura que o Sindicop ingressou, inclusive, na justiça para cobrar, mas eu me recordo que você teve aquela reunião, né, com a diretoria da SPPrev, que foi solicitado, não mandaram resposta nenhuma, Gilson, parece que a coisa vai tramitar mesmo, judicialmente mesmo, né? Vai, né? O vice-presidente da SPPrev, ele falou para nós ali que a SPPrev não se opunha com a nomenclatura policial penal e que isso é coisa da Procuradoria, como eu disse no começo, né? Então a gente vai ter que discutir na justiça. Porque eu não sei qual o procurador, né, que na visão dele tem que manter lá o antigo cargo extinto / o atual cargo. E o que isso traz de prejuízo para o Estado? Se não traz prejuízo para o Estado, a gente entende que futuramente pode trazer prejuízo para nós, policiais penais. Porque hoje a gestão é uma, amanhã é outra, e a memória é curta. E isso também foi falado na reunião com a SPPrev, né? Porque a gente entende a boa vontade do pessoal que está hoje. Só que o que está hoje pode não estar amanhã e nós vamos continuar aqui. E aí a gente tem que se preocupar, sim, com o nosso interesse, porque a gente entende que não deve continuar aquela nomenclatura do cargo extinto que não existe mais, que tem que se manter o cargo policial penal. Quem tem integralidade e qualidade, quem recebe pela médica. Porque isso é muito simples no sistema eles terem essas informações. Não tem segredo nenhum. Ainda mais que nós temos conhecimento que daqui a pouco a fazenda, folha de pagamento, pode ser feita toda por IA. Ou então, assim, sabe, a escola pública aqui só está funcionando com plataforma, o atual secretário aí só massacrando e pisando nos professores. Isso tudo convalidado pelo governador Tarcísio, a questão do escândalo aí, né? Do imposto aí, com esse grupo milionário, que provavelmente faz parte do grupo LIDE e que também seja financiador da campanha do Tarcísio. E aí você não vê essas coisas, as consequências para quem de direito. De repente você pega os servidores da ponta aqui embaixo, que é só um porta-voz, porque você tem os caras que têm a competência, né, o poder de gestão. Tem que buscar quem tem poder de gestão. E se está fazendo vista grossa, isso também é corrupção passiva. Pode não ser um corrupto ativo, mas é um corrupto passivo. Fazer vista grossa.
Pois é, e Vista Grossa também fez o governador, não é? Quando ontem vetou aí totalmente aquele projeto de custeio de transporte a policiais penais, aos outros policiais também, civis, militares, técnicos, científicos, né? Lamentavelmente, né, Gilson, parece que quando é para favorecer, para trazer algo de bom, que a gente sabe da dificuldade dos policiais penais, nós acabamos de falar aqui, ó, LPT suspensa, você transferir um funcionário é complicado, e quando eles querem transferir, é a bem do serviço público, né? Sempre tem essa justificativa. E aí muitos policiais penais residem em um município e trabalham em outro. Isso é extremamente comum, né? Quando é para ajudar, ele vem e veta, né? Só que quando tem que beneficiar os grandes empresários, né, Gilson, com abatimento fiscal, né? Isso é uma especialidade, né? Que coisa, né? Isso é evasão de divisa, né, Carlos? A hora que ele fica dando benefícios fiscais, assim, bilionários, né, ou milionários, ele está fazendo evasão de divisa. Dinheiro que teria que ser investido na saúde, na educação, na segurança, ou seja, nos serviços públicos para o cidadão que paga os impostos. Aí não pode. Mas para beneficiar grupos, né, empresariais, do agro, de tudo, aí pode, o dinheiro está liberado. E assim, você tem uma Assembleia Legislativa também de joelho, que não faz o papel dela, a maioria apoia o que o governo está fazendo, e as pessoas têm que entender isso e votar o ano que vem em outras pessoas que não sejam as que estão lá, convalidando tudo que o governo faz. Ontem vetou isso, né, esse projeto que poderia também dar um refresco no bolso do pessoal, né, porque tem que ficar se locomovendo de carro, de condução pública, mas tem que se locomover. Os pedágios tiveram um aumento, é mais caro o pedágio, o ICMS, o governo de São Paulo não reduz de nada, e já foi falado por ele, reduziu ali a cesta básica, o governo de São Paulo não reduz. De repente, o ICMS na gasolina é do governo do estado, ele também não reduz. Mesmo que tenha que não cobre um determinado imposto da União no combustível, mas o governo não chega nem a reduzir o que é cobrado do ICMS nisso. E aí você vê o governo também falando de déficit, e criou aí não sei quantos cargos com altos salários. Você vê a renúncia fiscal de milhões para grupos empresariais, grupos financeiros. Quem que está fazendo a quebra do Estado? Será que somos nós, os servidores, que quer o direito de uma passagem intermunicipal ou interestadual? Não, interestadual não digo, mas intermunicipal pelo menos, porque nós temos colegas que moram nas divisas aí, que são de outros estados, né? Não sei, a interestadual, mas intermunicipal, entre os municípios aqui, será que ia ficar muito mais caro? Porque o governo Tarcísio, no ano de 2023, se eu não me engano, né, Carlos? Que o ano de 2022 ainda era governo João Dória, que a gente viveu a pandemia, teve lockdown, muita gente deixou de sair. E quando o governo faz concessão de transporte, ele faz aporte de dinheiro público para as concessões também. E aí vem o Tarcísio, em 2023, e repassa 680 milhões para o metrô, porque não teve transporte, porque as pessoas não puderam utilizar o transporte, ou seja, esses trens de metrô também não teve nenhum desgaste, não rodou, não fez nada, mas alegaram o prejuízo de 680 milhões e o governador Tarcísio passa. Com certeza, por muito menos que isso, pagaria, né, subsidiaria as empresas de transporte intermunicipal. Por muito menos do que esse valor aí, Carlos, teria condições. E aí, se a gente for pegar tudo que aparece de notícia do tipo, você vê que o SCAF comprou áreas de terra
por metade, um terço do valor, áreas ainda até de certas universidades do estado de São Paulo que eram usadas para pesquisa, para ciência, ou seja, é um entreguismo total. Na educação, fica comprando o sistema, né, de plataforma do cara que é o secretário da educação, desprestigiando o professor. Os salários dos servidores de São Paulo é medíocre perante os salários do Brasil. Assim, sempre aparece nos últimos lugares. É da educação, é da segurança, é da saúde, todos os salários. E você vê o governador, administrador, só criando pedágio e dando concessão, isenção fiscal. E eu não sei, cara. Sabe, as pessoas precisam acordar. Eu fico até chateado, porque outro dia eu compartilhei uma situação aí, que foi desse escândalo fiscal aí, né? E aí teve um filiado aí que veio falar que o governo federal faz também. Eu não quero saber do governo federal. O que tiver de isenção aqui prejudica nós, o nosso salário. O governo federal faz também, os servidores públicos federais que tem que agir lá, que tem que atuar. As pessoas precisam entender onde ela vive, onde ela está e o que acontece com ela, né? Então, enquanto tiver colegas servidores públicos, porque isso é em todas as áreas, apoiando gestão como a que está aí, os servidores vão sofrer. A população vai sofrer. Porque o que está aí, ele só está depreciando os serviços públicos, precarizando, entregando para a iniciativa privada. E enquanto acontecer isso, está difícil. E aí, se a gente não tiver ninguém, até politicamente, para se combater isso, né? Como, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o governo vai continuar fazendo o que quer, não é? Cadê um representante nosso, policial penal, lá na Assembleia Legislativa, né? Ano que vem é um ano importante para a gente, quem sabe, né, Gilson, fazer isso, né? Dar esse grande passo aí, colocando, quem sabe, um representante, um policial penal diretamente lá na Assembleia Legislativa. É a hora, né, minha gente? É sem medo, né? É encarar, é tomar para si essa condição, né, de policial penal que pode ter, sim, alguém ali na Alesp, né, para bater de frente, não só como bate de frente um sindicato, mas com força e com poder político, parlamentar, não é? Isso é fundamental, até mesmo para se fazer denúncias, né, que muitas vezes não são feitas. Isso é extremamente importante, né, Gilson? Com certeza. Todo mundo tem o seu grupo político ali, né? Tem a bancada do agro, a bancada evangélica, a bancada da bala, que só tem, na sua maioria, são policiais militares, né? Então a gente tem que pensar em eleger nossos representantes da Polícia Penal. Você vê alguns delegados eleitos, você vê professores também eleitos. Está na hora de começar a pensar em eleger policiais penais para deputados estaduais e federais. Porque nós temos muitos colegas aí já com cargo de prefeitos, vereadores, mas nós temos condições de eleger representantes estaduais e federais. Só depende de nós. É isso aí. Gilson, muito obrigado, viu? Já são 5 minutos para as 11 da manhã. Falamos aí bastante coisa. Depois nós vamos disponibilizar todo esse material nas nossas redes sociais, também no nosso site. E vamos continuar repercutindo aqui no programa Revista Nacional todas essas falas, as reportagens, né? E tudo aquilo que é de interesse dos policiais penais. Obrigado, viu, Gilson? Um dia muito bom a gente ter tratado disso e principalmente também por termos anunciado essa nova parceria do Sindicop. Já que o governo negou, não é, vetou aí o projeto de transporte público, quer dizer, mais ainda o policial penal vai ter que utilizar o seu automóvel, o seu carro aí, né, claro, fazendo um plano deste aí que o Sindicop proporciona para os seus filiados. Obrigado, viu, Gilson? Obrigado a você, Carlos, a todos que nos acompanham aí. Eu vi que tinha algumas perguntas ali, né?
não deu para responder, principalmente na questão da moradia aí, Carlos. A gente Certo. vai ter que fazer essas contas aí. Nós já vimos isso aí, é muito complicado. E ontem também a gente não teve tempo de conversar isso com o diretor-geral, porque ele tinha uma agenda na sequência da nossa, né? Então, como eram muitos assuntos, mas nós estamos acompanhando sim, e já teve colegas nossos que tiveram diligências ali na Assembleia Legislativa, e a gente agora vai buscar nas secretarias, né? O que é a conta real. Eu vi um colega aí reclamando dos vencimentos nossos, né? Da forma que é e da forma que está. E só para você ficar mais tranquilo, deixa eu ver quem que é o nome aqui mesmo, é o Marcos Luiz, é o Fábio Carvalho. O Fábio Carvalho, na reunião da SPPrev, nós tivemos conhecimento que o subsídio até o final do ano vai ser imposto para todos os servidores do Estado de São Paulo. Com a Polícia Penal, ainda foi conversado junto aos sindicatos. E nós também, de princípio, nós dissemos que não queríamos o subsídio lá quando foi falado em 2023. Nós queríamos continuar com a nossa grade salarial como era. Só que com a regulamentação não tinha como se manter, foi a justificativa, mas a SPPrev diz que esse ano ainda, muito provavelmente, todos os servidores públicos de São Paulo vão passar a receber por subsídio. Tem muitas dúvidas, né? Inclusive uma dúvida aqui que eu também não me atentei, eu não sei se você sabe responder, a do Marcos Luiz, né, Gilson? Aposentado pode fazer a inscrição do moradia, né? Eu acredito que possa, só que lá nos critérios, né, lá tem vários critérios. Um deles é que a pessoa nunca tenha tido nenhum tipo de financiamento ou caso da Coab, né? E aí depois você vai para as outras barreiras, ou seja, é uma lei até, de repente, com a boa vontade, mas que também traz muita dificuldade para a pessoa conseguir ter esse direito, né, Carlos? Realmente, vamos tentar aí depois, ao longo da semana, trazer também essa resposta para o nosso amigo o Marcos Luiz. Obrigado ao Augusto Trigo, Eduardo Blasques, não é mesmo? A Fátima participando com a gente, né? O Fábio Carvalho, como disse o Gilson, né? Participando com a gente aqui. Tem muita gente, né? Muitas questões aqui, até importantes, o pessoal colocando aqui. Tem uma questão que eu vi aqui, Gilson, só para a gente finalizar, eu acho que foi até a do Fábio mesmo, né? Sobre a moradia segura, ele já falou. Essa que você falou aqui, né? Que é do RTP aí, né? Isso. Foi incorporado, tudo é subsídio, mas todo mundo vai passar por subsídio. Todo mundo, né? Daí. Eu acho que é isso, né, Gilson? Conseguimos aí fazer um programa com bastante orientação para o pessoal. Queremos te agradecer demais aí a sua participação. Qualquer novidade, a gente volta a se falar e trazer mais orientações aí para os policiais penais. Obrigado, viu, Gilson? Sim. De repente, a gente, no próximo programa aí, né, Carlos, a gente escolhe algumas das perguntas aqui e participa de novo aí para poder estar respondendo, porque não consegue tudo num programa só também. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham aí. E a gente volta aí para estar falando aí de mais coisa aí. Tá joia. Tá aí, minha gente. O Gilson Barreto, presidente do Sindicop. Até mais, Gilson. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí, gente, que bacana, né? É sempre tão importante, é como o Gilson disse, né? É tanta coisa para se discutir, para se falar, é tanta luta da categoria, né? Que realmente um programa só é difícil falar tudo, trazer tudo, né? Mas o Gilson, na medida do possível, vai falando um pouco de cada coisa, vai trazendo todos os detalhes, né? Isso é só para o pessoal ver, quem não acompanha muito de perto, né? O quanto tem de luta, né? O quanto tem de luta. Tem muitas situações ainda da pauta que nós não comentamos ainda, né? Porque não deu tempo. Não deu tempo. Mas são cobranças específicas, não é? De determinadas unidades prisionais, né? Que o servidor passa isso, passa aquilo, passa perseguição. Então, é muito complicado, né? É muito complicado. Mas a gente, na medida do possível, sempre trazendo aqui
a informação e a orientação, né? Por isso que é importante sempre a participação do Gilson, né, dos diretores do Sindicop, aqui na rádio com a gente, trazendo essas importantes orientações para você, meu amigo, para você, minha amiga, policial penal, viu? E aí, você também, se você ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou aí, né, que de repente não foi respondido, pode encaminhar para a gente, tá bom? Aqui na Rádio Sindicop, que aí a gente depois rediscute isso, né? Conversa com o Gilson, né? Passa para ele, tá bom? E aí a gente, quem sabe, faz um outro programa também. Qualquer dúvida que você tiver, eu oriento você a falar com a gente, a mandar para a gente aqui essa dúvida, né? Através do nosso telefone aqui na Rádio Sindicop, tá bom? É só você anotar o nosso telefone, passando aí na rádio, 99842-5509. Pode mandar a sua questão aí, que a gente com certeza vai buscar a resposta e vai trazer para você, meu amigo, minha amiga, policial penal. Tá joia? Beleza? Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta, não é, pelo seu comentário, por você ter compartilhado. A gente agradece demais a você, meu amigo, a você, minha amiga, aqui na Rádio Sindicop. Tá joia? Fiquem todos com Deus, que Ele traga para você e para sua família muita saúde, muita paz e muita força para superar as adversidades do dia a dia. E como tem adversidades, né? Como sofre o policial penal, como sofre o servidor, né? Realmente aí só com a graça, a misericórdia, a providência divina e muita luta para poder conseguir superar, não é? Tá joia? A você, meu amigo, a você, minha amiga, policial penal, filiado, filiada do Sindicop, eu desejo um excelente dia, tá bom? Fiquem todos com Deus e, se Ele assim nos permitir, amanhã estaremos por aqui com mais uma edição do programa Revista Nacional. Tá joia? Valeu, grande abraço a todos, até amanhã. Tchau.